Olá, tudo bem? Eu sou a Fernanda Leite e estou aqui gravando essa leitura que estou fazendo aqui para você do livro A Maternidade, o Encontro com a Própria Sombra, da Laura Gutman. É um livro que transformou a minha vida no sentido materno de ser e como a gente percebe depois de algum tempo, é o que realmente importa, né? O que a gente sente pelos filhos da gente vale toda a transformação que a gente precisar fazer nos nossos pontos de vista. E eu vou ler para vocês agora, a partir da página 19, o segundo subtítulo do primeiro capítulo, que é As crianças são seres fusionais. Eu desejo para você uma boa escuta. As crianças são seres fusionais. Este modo intrínseco de se relacionar fusionalmente é comum a todas as crianças e transcorre lentamente. De fato, o recém-nascido, que só está fundido com a emoção da mãe ou da figura materna, necessita, à medida que vai crescendo e para entrar em relação com os demais, ir criando laços de fusão com cada pessoa ou objeto que ingressa em seu campo de intercâmbio. Assim, vai se transformando em bebê pai, bebê irmãos, bebê pessoa que cuida de mim, bebê objeto que tenho nas mãos, em bebê outras pessoas, etc. O bebê é na medida em que se funde com aquilo que o cerca, com os seres que se comunicam com ele e com os objetos que existem ao seu redor, os quais, ao tocar, se transformam em parte de seu próprio ser. Isso significa que os bebês e as crianças pequenas são seres fusionais, ou seja, que para serem precisam entrar em fusão emocional com os outros. Este ser com o outro é um caminho relativamente longo de construção psíquica em direção ao eu sou. Podemos ver um exemplo muito claro quando levamos uma criança pequena a uma festa de aniversário. As mães ficam ansiosas para que participe da empolgação, mas o pequeno não consegue sair da barra da saia do adulto. Depois, se aproxima dos animadores e observa. Quando a festa está chegando ao fim, a criança está entusiasmada, excitada, participativa e com vontade de ficar. Naturalmente, não raciocina quando o adulto a puxa para ir embora. O que acontece? É um bebê caprichoso? Não, é uma criança saudável em franca fusão emocional. Precisa de tempo para estabelecer uma relação com o lugar, o ruído, o cheiro, a dinâmica, a atividade e os novos rostos. Novos rostos. E quando já está pronto para se interrelacionar, é exigido dele mais uma vez que mude de realidade e recomece a fusão emocional com outra situação. A rua, a volta para casa, a pressa, o carro, etc. Normalmente, as crianças aceitam se retirar quando levam consigo algo que as conecte com o lugar com o qual entraram em relação fusional. É fundamental compreender que não estão sendo mal educadas quando querem levar algum objeto, mesmo que seja insignificante, um carrinho, um doce, um enfeite, mas estão atendendo ao ser essencial da criança pequena. E que aquilo que os adultos têm de lhes oferecer é tempo para permitir que passem de uma fusão à outra. Alguns adultos se irritam
diante da insistência das crianças em levar algum objeto da casa dos parentes ou amigos. Minha sugestão é que permitam, com o compromisso de devolver o objeto na próxima visita. Caso contrário, as crianças acabam escondendo nos bolsos tudo o que podem, para o horror dos pais, que quando descobrem isso, ficam achando que a criança virou uma ladra. Este estado funcional das crianças vai diminuindo com o passar dos anos, à medida que seu eu sou vai amadurecendo em seu interior psíquico e emocional. Mas cabe destacar que uma criança que foi levada a suportar grandes separações quando era muito pequena tenderá a permanecer em relações fusionais por muito mais tempo. Na idade adulta, isso se transforma em relações possessivas, cansativas, baseadas em ciúmes e desconfiança, que na realidade não passam de um grito desesperado de quem não quer ficar eternamente só. Bom, e como esse subtítulo ele é pequenininho, eu vou continuar lendo na página 21 o terceiro subtítulo do primeiro capítulo, que é Início da separação emocional. Início da separação emocional. As crianças dão o grande salto por volta dos 2 anos e meio. É quando dão início, naturalmente, à sua lenta separação emocional. O que acontece nessa fase? Começa o desenvolvimento da linguagem verbal. No princípio, chamam a si mesmas por seu nome na terceira pessoa do singular. Entre aspas. Matias quer água. Fecha aspas. Dentro da vivência da fusão emocional, o menino está dizendo que Matias e mamãe querem água, porque são dois em um. Finalmente, um belo dia, acordam dizendo eu. Abre aspas. Eu quero água. Fecha aspas. Esse é o ponto de partida no caminho da separação emocional que leva à constituição do eu sou, que será concluído na adolescência. Como podem perceber, essa passagem da fusão à separação requer do ser humano longos 13 ou 14 anos, conforme cada indivíduo. Como ficamos sabendo? Limitando-nos a observar as crianças e levando em conta como as situações emocionais de seus pais influenciam nelas. A título de curiosidade, pensemos nas crianças de 1 ano ou de 18 meses que, ao olhar uma foto de si mesmas, costumam exclamar: Mamãe! É que elas e a mãe são uma coisa só. Chegar aos 2 anos e pensar de maneira organizada em si mesma, separada dos outros, representa um salto importantíssimo no processo de desenvolvimento da estrutura psíquica da criança. Não estamos nos referindo apenas ao domínio da linguagem verbal, mas a toda uma concepção de si mesmo como ser separado, capaz de interagir com os outros. A emoção, a completude com a mãe, deixa de ser tão absoluta. Perdem definitivamente o paradisíaco, pois, através da fusão com a mãe, os bebês se sentem unidos ao universo. Talvez os adultos não devessem esquecer que nós todos somos uma coisa só. E por que
é importante compreender o fenômeno da fusão emocional. Enfrentamos diariamente todo tipo de manifestações incômodas protagonizadas por bebês ou crianças pequenas. Com nossa visão puramente material, nos contentamos com respostas fechadas, diagnósticos duvidosos, de tão desprovidos que estamos de ferramentas para nos fazer perguntas. É claro que é importante saber por que uma coisa acontece, mas saber para que o bebê manifesta uma dor, uma queixa, um incômodo, uma doença ou chora também o é. Anular um sintoma do bebê não deveria jamais ser um objetivo. Pelo contrário, deveríamos ser capazes de sustentar o sintoma até entender o que está acontecendo e qual é a situação emocional que a mãe precisa compreender ou atravessar. Parte-se do fato de que, se o bebê o manifesta, é porque faz parte da sombra da mãe. Quer dizer, é independente dos problemas concretos que a mãe atravessa, sejam econômicos, afetivos, emocionais, familiares ou psíquicos. O bebê manifesta a sombra, aquilo que não é reconhecido conscientemente pela mãe. Não importa o nível de conflitos que a mãe experimente durante a criação do filho. Destacamos a necessidade imperiosa de que tenha consciência de sua própria busca. Quando a mãe se questiona, imediatamente libera o filho, pois assume a própria sombra. Não chega necessariamente a resolver de maneira concreta as suas dificuldades, pois essa tarefa pode requerer toda uma vida. E o que é, então, a sombra? Este termo, usado e difundido por Carl Gustav Jung, tenta ser mais abrangente do que o termo, abre aspas, inconsciente, fecha aspas, defendido por Sigmund Freud. Refere-se às partes desconhecidas de nossa psique e também àquelas de nosso mundo espiritual que são desconhecidas. Nosso mundo é polar. Tudo no universo tem seu oposto: luz e sombra, dia e noite, em cima e embaixo, duro e mole, masculino e feminino, terra e ar, positivo e negativo, doce e salgado, homem e mulher, etc. Nosso mundo psíquico e espiritual também é formado por uma parte luminosa e uma parte escura, que mesmo que não a vejamos, não quer dizer que não exista. Esta é a tarefa de cada ser humano: atravessar a vida terrena em busca da própria sombra para levá-la à luz e trilhar sua vereda de cura. A sombra pessoal é desenvolvida a partir da infância. Naturalmente, nos identificamos com certos aspectos, como a generosidade e a bondade, e ao mesmo tempo desprezamos os opostos, que neste caso seriam o egoísmo e a maldade. Desta maneira, nossa luz e nossa sombra vão se construindo de forma simultânea. Roberto Bly, asterisco de referência, escritor do artigo intitulado
A comprida sacola que arrastamos atrás de nós foi publicado em Ao Encontro da Sombra, publicado pela editora Cultrix em 1994, nota de rodapé. Continuando. Roberto Bly dizia que passamos os primeiros 20 anos de nossa vida enchendo uma mochila com todo tipo de vivências e experiências. E depois passamos o resto do tempo tentando esvaziá-la. Esse é um trabalho de reconhecimento da própria sombra. Se nos recusarmos a esvaziar a mochila, ela se tornará cada vez mais pesada e cada tentativa de abri-la será mais perigosa. Dito de outro modo, não há alternativa no encontro com si mesmo. Ou questionaremos com sinceridade nossos aspectos mais ocultos, sofridos ou dolorosos, ou então estes aspectos procurarão se infiltrar nos momentos menos oportunos de nossa existência. Usar as manifestações do bebê como reflexo da própria sombra é uma alternativa, entre outras, para o crescimento espiritual de cada mãe. Nesse sentido, o bebê é mais uma oportunidade. É a possibilidade de nos reconhecermos, de centrarmos nosso eixo, de nos fazermos perguntas fundamentais, de parar de mentir para nós mesmos e iniciar um caminho de superação. O bebê se transforma em mestre, em guia, graças à sua magnífica sensibilidade e também ao seu estado de fusão com a mãe ou a figura materna. Como é totalmente puro e inocente, não pode ainda decidir conscientemente relegar à sombra aqueles aspectos que todo adulto decente desprezaria. Por isso, manifesta sem rodeios todos os sentimentos que não são apresentáveis à sociedade. Aquilo que desejaríamos esquecer, o que pertence ao passado, o bebê se transforma em um espelho cristalino de nossos aspectos mais ocultos. Por isso, o contato profundo com o bebê deveria ser um período a ser aproveitado ao máximo. Por que é tão árduo criar um bebê? Boa pergunta. Bom, enfim, continuando. Subtítulo 6 do primeiro capítulo. Sexta parte do primeiro capítulo. Continuando. E por que é tão árduo criar um bebê? Todas as mães são capazes, desde que tenham um mínimo de apoio emocional, de amamentar, ninar, higienizar um bebê, de proporcionar os cuidados físicos necessários à sua sobrevivência. São treinadas para esta tarefa brincando com bonecas durante toda a infância. A dificuldade aparece quando é necessário reconhecer no corpo físico do bebê o surgimento da alma da mãe em toda a sua dimensão. Devem admitir sua fragilidade como mães bebês, cuidar-se como tal, respeitar-se com essas novas qualidades, ser paciente nesta fase tão especial e não exigir de si um rendimento igual ao habitual. A abrir-se à sensibilidade que é aguçada e à percepção das sensações que são vividas com um coração imenso e um corpo que elas, mães, sentem pequeno porque são ao mesmo tempo
bebê e pessoa adulta. É como ter o coração aberto, com suas misérias, alegrias, inseguranças, com todas as situações que precisam ser resolvidas, com o que lhes falta compreender. É uma carta de apresentação frágil. Isto é o que sou no fundo de minha alma. Sou este bebê que chora. Poderíamos considerar uma vantagem exclusiva das mulheres a possibilidade de desdobrar o corpo físico e espiritual, permitindo que as dificuldades ou as dores pessoais se manifestem com absoluta clareza. O bebê sente como se fossem seus todos os sentimentos da mãe, sobretudo aqueles dos quais ela não tem consciência. A maioria das mulheres não aproveita esta vantagem de ter a alma exposta. É arriscado encarar a própria verdade. No entanto, este é um caminho que inevitavelmente elas percorrerão, embora seja pessoal a decisão de fazê-lo com maior ou menor consciência. Por isso, ao tentar entender o processo de compreensão dos bebês e das crianças muito pequenas, é indispensável não esquecer que o ser com quem tentamos nos comunicar é, ao mesmo tempo, a mãe que o habita. De fato, as pessoas que trabalham com crianças pequenas deveriam encontrar uma maneira de agir em união com a mãe. Sem a informação pessoal da mãe, sobretudo a informação a que se deve recorrer para que venham à tona, as manifestações das crianças carecem de sentido. Qualquer expressão incômoda do bebê é apenas a melhor linguagem que encontrou para se comunicar. Não é o que acontece, é apenas um modo viável de se expressar. Quando nossa alma é exposta no corpo do bebê, é possível ver mais claramente as crises que ficaram guardadas, os sentimentos que não nos atrevemos a reconhecer, os nós que continuam enredando nossa vida, o que está pendente de resolução, o que descartamos, o que é inoportuno. Às vezes as crianças expõem as crises de maneira tão contundente que só assim tomamos consciência da importância ou da dimensão de nossos sentimentos, porque tendemos a não lhes dar maior atenção, a considerá-los banais e a relegá-los à nossa sombra. Criar bebês é muito árduo porque, assim como a criança, para ser, entra em fusão emocional com a mãe, esta, por sua vez, entra em fusão emocional com o filho para ser. A mãe passa por um processo análogo de união emocional. Ou seja, durante os 2 primeiros anos, é fundamentalmente uma mãe-bebê. As mulheres puérperas têm a sensação de enlouquecer, de perder todos os espaços de identificação ou de referência conhecidos. Os ruídos são imensos. A vontade de chorar é constante. Tudo é incômodo. Acreditam ter perdido a capacidade intelectual, racional. Não estão em condições de tomar decisões a respeito da vida doméstica. Vivem como se estivessem fora do mundo. Vivem exatamente dentro do mundo, bebê. E é indispensável que seja assim. A fusão emocional da mãe com o filho é o que garante que a mulher estará em condições emocionais de se desdobrar para que a cria sobreviva. O desdobramento da alma feminina,
ou sua fusão emocional com a alma do bebê é indefectível, mesmo que este processo seja inconsciente. A decisão de trazê-lo à consciência é pessoal. Vale a pena esclarecer que este processo nos surpreende porque não o esperávamos. E, em geral, costumamos rotular de mil maneiras as sensações incongruentes das mães e as queixas indecifráveis dos bebês. Em muitos casos, são diagnosticadas depressões pós-parto, quando a única coisa que acontece é um brutal encontro da mãe com a própria sombra. Parte 7 do primeiro capítulo, página 26. As depressões pós-parto existem ou são criadas? Continuando. Quando levo em conta minha experiência profissional, sinto necessidade de denunciar a incrível quantidade de mulheres que são diagnosticadas com depressão puerperal ou depressão pós-parto e então medicadas com remédios psiquiátricos. Todos se assustam com as sensações extremas da mãe que deu à luz e, em vez de acompanhá-la às profundezas de sua alma feminina, apoiada e afetivamente segura, optam por adormecê-la, conseguindo apaziguar o espírito dos demais e deixando a mulher sem condições físicas ou emocionais para cuidar do bebê, que é entregue a outra pessoa para que desempenhe o papel materno. Com frequência, a lactância é interrompida e a mãe fica com a certeza de estar agindo terrivelmente mal. Para que uma depressão pós-parto real se instale, é necessário haver um desequilíbrio emocional ou psíquico importante anterior ao parto. A experiência de um parto mal cuidado, uma cesariana abusiva, solidão, ameaças no trabalho de parto, desprezo por parte dos assistentes, etc. E uma desproteção emocional pós-parto. Mesmo assim, praticamente qualquer mulher com um mínimo de apoio emocional, interlocução, solidariedade, companhia ou apoio superará sem dificuldades o desconcerto que pode ser produzido por sua queda emocional. Há uma certa confusão entre depressão pós-parto e encontro com a própria sombra. Como vimos, o encontro com a sombra é indefectível, mas há mulheres que conseguem se maquiar melhor do que outras. Para ilustrar este conceito, vou contar brevemente o caso de Romina. O caso Romina. Romina chegou ao meu consultório acompanhada pelo marido, com sua menininha de 2 meses no braço. Observação da narradora. Essa já é a 8ª parte deste capítulo. Encerro minha observação. Pois então, Romina chegou ao consultório da doutora Laura Guzman, acompanhada pelo marido, com sua menininha de 2 meses nos braços. Delirava, achava que via coisas que não aconteciam. O casal estava assustado. Decidi começar pelo início. Sua história pessoal. Romina era filha de um casal muito jovem que se separou quando ela tinha 3 anos, deixando-a aos cuidados de uma avó muito rígida e incapaz de demonstrar afeto. Houve momentos em que a mãe quis levá-la para viver no interior com seu segundo marido, mas, para Romina, sua mãe biológica era praticamente uma desconhecida. Viveu na casa de seus avós, sempre achando que era um fardo para a avó,
que desprezava a vida libertina de sua mãe. Por lá circulava um tio que era político, uma figura ameaçadora, que achava que Romina devia pagar por sua criação e educação. Tinha 19 anos quando a avó morreu e o tio lhe pediu a chave da casa. Romina, expulsa, foi sozinha para a França, onde viveu por 14 anos, durante os quais empreendeu uma busca pessoal, espiritual e às vezes religiosa. Teve bons momentos, conseguiu construir amizades muito estreitas, trabalhou e passou por diversas experiências em vários países europeus. Por fim, resolveu passar férias na Argentina. Seu objetivo era procurar seus pais verdadeiros e enfrentar os fantasmas do passado. Curiosamente, os pais haviam voltado a viver juntos após quase 30 anos de separação, depois de cada um romper com seus companheiros da época. No meio desta viagem, Romina reencontrou um velho amigo de infância, se apaixonou e engravidou. Resolveu viver na Argentina e empreender uma nova vida. A gravidez transcorreu com simplicidade, assim como o parto. O que aconteceu pouco depois do nascimento da menina? Romina achou que estava enlouquecendo. Sentia que o mundo lhe era hostil. A presença de seu marido lhe parecia ameaçadora. Sugeri-lhe que elaborássemos juntas seu mapa familiar, as recordações do passado e a realidade do presente. Começamos a separar cada necessidade real da Romina adulta das antigas necessidades da Romina menina. Descobrimos que havia uma relação entre os conflitos aparentemente graves com seu marido e os pedidos que não haviam sido atendidos em sua infância. Por outro lado, descobrimos que sua orfandade entrava em ação como sentimento básico e a inundava no presente, e por isso ela se sentia terrivelmente só e desamparada. Fomos separando o que era atual daquilo que era primário, porque tudo o que lhe acontecia no campo emocional acontecia com ela de verdade. Isso era indiscutível, embora a dimensão do que lhe acontecia parecesse exagerada do ponto de vista dos demais. Tudo foi se tornando compreensível à medida que fomos analisando as experiências de abandono na infância, revividas agora na alma de uma mulher puerperal, quer dizer, desdobrada, fragilizada pelo rompimento espiritual decorrente do parto e da fusão emocional com o bebê. Pouco a pouco, Romina começou a aceitar suas visões, que não passavam de imagens de sua infelicidade, e teve a coragem de ir recordando a cada dia algo mais, de relacionar datas, histórias incompreensíveis aos olhos da menina que havia sido, mas que, aos poucos, foram se tornando compreensíveis para a mulher adulta que as recordava, adicionando compreensão em relação a si própria e aos demais. Este processo terapêutico durou quase um ano. Enquanto isso, o bebê nunca foi separado da mãe. Foi amamentado completamente, nunca adoeceu, não teve dificuldades para dormir e nem manifestou nenhum problema. Por quê? Porque à medida que a mulher vai assumindo a própria sombra, observa, indaga, investiga, questiona a si mesma, libera o filho da manifestação dessa sombra. Há uma infinidade de casos semelhantes aos de Romina. O puerpério é o momento privilegiado de enfrentar,
com acompanhamento e apoio, o surgimento de uma parte da sombra. Se a decisão pessoal for a de não querer saber, simplesmente o bebê manifestará no plano que lhe for possível, em geral no corpo, a mensagem que a mulher estiver enviando a si própria. A decisão consiste em como e quando lidar com isso. Creio que é indispensável saber de antemão que a sombra fará uma aparição desmedida durante o pós-parto. Caso contrário, cada nova sensação assustará, em primeiro lugar, a mãe que a experimenta e depois todas as pessoas que a cercam, gerando desconcerto e levando-as a pensar que aquela loucura precisa ter um fim. É assim que se diagnostica apressadamente a depressão pós-parto, partindo da premissa de que uma mãe deve estar feliz porque seu filho é saudável, não deve ficar triste, seu choro não faz bem ao bebê, e tantas outras suposições baseadas na ignorância do processo previsível do puerpério. Transformar-se em mãe e bebê é atravessar o puerpério em um estado de consciência de outra ordem. É preciso que as mães enlouqueçam um pouco, e para isso elas precisam do apoio daqueles que as amam, que lhes permitam abandonar sem risco o mundo racional, as decisões lógicas, o intelecto, as ideias, a atividade, os horários, as obrigações. É indispensável submergir nas águas do oceano do recém-nascido, aceitar as sensações oníricas e abandonar o mundo material. Outros casos da manifestação da sombra relatados por mães. Abre aspas. Uma noite tive uma discussão com meu marido sobre uma questão que já havíamos abordado sem chegar a um acordo. Insone, fitando o teto na escuridão, ouvi minha filha vomitando no quarto ao lado. Na realidade, percebo agora, eu queria que essa situação se desprendesse violentamente de mim. Fecha aspas. Novo tópico, abre aspas. Tomei a decisão de dizer aos meus pais que não viessem passar as férias conosco. Eles me colocavam em uma posição infantil e eu não conseguia ter autonomia em relação ao funcionamento de minha pequena família. Estava tão nervosa que ficava sobressaltada toda vez que o telefone tocava. De repente, vi Nacho, o nome do menino, cheio de manchas, com a pele e os lábios vermelhos. Resolvi não esperar mais. Liguei para minha mãe e lhe disse, simplesmente, que estava precisando passar as férias sozinha com meu marido e meus 2 filhos. Acho que ela não entendeu. Naquela mesma tarde, Nacho já não tinha irritação alguma. E meu marido acabou achando que havia sido um exagero de minha parte ter me assustado tanto. Fecha aspas. Parte 9 do primeiro capítulo. A perda de identidade durante o puerpério. Continuando. Ao lado do fenômeno da fusão emocional, da aparição da sombra e da loucura necessária para que se interne em uma nova esfera de consciência, as mulheres se veem fora do mundo concreto, mas com a obrigação de continuar funcionando de acordo com suas regras. São as primeiras a se surpreender ao reconhecer que o espaço do trabalho, das amizades e dos interesses pessoais, que até poucos dias atrás consumiam suas energias, foi transformado em meras recordações abafadas pelo choro do bebê que as chama. Esta realidade as deixa assustadas e acreditando que nunca mais voltarão a ser a Mulher Maravilha, ativa, encantadora,
inteligente e elegante que construíram com muita dedicação. Com o surgimento do primeiro bebê, além da desestruturação física e emocional, torna-se evidente a perda dos espaços de identificação. Ausentamos-nos do trabalho, do estudo, deixamos de frequentar os espaços de lazer, ficamos submersas em uma rotina aflitiva, sempre à disposição das demandas do bebê. Cada vez menos pessoas nos visitam e, sobretudo, temos a sensação de estar perdendo o trem, de ter ficado fora do mundo. A vida cotidiana é passada entre quatro paredes, pois sair com um bebê muito pequeno é quase sempre desanimador. Somos puérperas durante um período que dura, em minha opinião, muito mais do que os famosos 40 dias. O puerpério não termina quando o obstetra dá alta após a cicatrização da cesariana ou da perineutomia. Não se trata da recuperação definitiva do corpo físico depois da gravidez e do parto, mas tem a ver, sim, com a emoção compartilhada e a percepção do mundo com os olhos do bebê. Doloridas, cortadas, humilhadas em muitíssimos casos pelos maus tratos durante o parto, abre parênteses, embora poucas mulheres tenham consciência disso, fecha parênteses, expelindo líquidos por cima e por baixo, e com um bebê que chora sem que possamos acalmá-lo, deparamos com uma angústia terrível, que piora depois das 6 da tarde, coincidindo dramaticamente com o horário mais difícil para a criança. Algumas mulheres também sofrem com a solidão, a falta de parentes ou amigos que as compreendam e abracem, um marido que trabalha o dia inteiro e o vazio produzido pelo fato de não reconhecer a si mesmas. Quando planejamos uma mudança para outro país, presumimos um período de adaptação, o aprendizado de outro idioma, a aceitação de novos códigos de convivência, a ausência de amigos e um mundo novo a descobrir. A chegada de um primeiro filho produz nas mulheres uma perda de identidade semelhante. Embora parir não seja exatamente como mudar de país, é mudar para outro planeta. As mulheres puérperas têm capacidade de sintonizar a mesma frequência do bebê, o que lhes facilita criá-los, interpretar suas necessidades mais sutis e se adaptar à nova vida. Por isso, é frequente a sensação de estar flutuando em outro mundo, sensíveis e emotivas, com as percepções distorcidas e os sentimentos confusos. A situação é inversa, mas não menos complicada para as mães que querem ou devem voltar ao trabalho quando seu bebê ainda é muito pequeno. Normalmente exige-se da mulher puérpera que renda no trabalho e lhe dedique longas horas, como fazia antes do nascimento do bebê. As mulheres têm de fazer de conta que nada mudou. São obrigadas a entrar imediatamente em contato com o mundo exterior ativo e colocar a mente em funcionamento. Para conseguir isso, precisam ignorar o estado de fusão emocional com o bebê que deixaram em casa, pois, em geral, o entorno profissional não avaliza nem facilita estados regressivos. Nestes casos, as mães não se permitem unir o mundo interno com o de fora. Esta integração não é muito facilitada por nossa sociedade e então surge um transtorno. Abre aspas. Se trabalho, tenho de abandonar meu filho. Se fico com meu filho,
não pertenço mais ao mundo. Fecha aspas. São poucos os lugares públicos que toleram os bebês. Fato que traz como acréscimo a separação dos âmbitos da vida social da mulher sem bebê, do outro âmbito, extremamente privado, da mulher com bebê. Sair com o pequeno nas costas requer esforço e imaginação, mas são as mulheres que devem instalar seu ser mães, pessoas, nos lugares de pertencimento que sejam prioritários a cada uma. Tanto a sensação de estar enclausurada como a situação de desconexão são estados não escolhidos conscientemente pelas mães, que, em sua maioria, vivem a maternidade como um sinônimo de solidão e ausência de um mundo externo, sem ter imaginado antes o que significaria na realidade a presença do bebê. Tampouco contamos com grande ajuda exterior, pois nossa sociedade desconhece profundamente a essência do bebê humano. Observa-o com desconcerto, tentando compreendê-lo do ponto de vista do adulto e pretendendo que se adapte ao mundo funcional dos mais velhos. Esta grande distância entre as duas frequências aumenta a sensação de solidão e incompreensão das mães recentes. Última parte do primeiro capítulo, entre o externo e o interno. Neste período tão crítico, pode ser útil, no sentido de tornar a vida mais fácil, procurar novos pontos de referência que tenham relação com as necessidades concretas do aqui e agora. Pois uma coisa é se inteirar do que acontece com as mulheres, e outra, muito diferente, se transformar em mãe. Os espaços de pertencimento devem ser procurados entre iguais, neste caso, entre outras mães que buscam um lugar no mundo. Descobrimos, assim, que não estamos tão sós, que nossos temores e preocupações são semelhantes e que trocar experiências nos fortalece. Um grupo de apoio permite que os estados regressivos, as intuições e as emoções fluam, reavaliando socialmente as facetas da personalidade que estavam escondidas e que, ao ficar em evidência, nos completam. Dito de outro modo, quando as mães encontram espaços nos quais o que lhes acontece não só é compartilhado, mas, além disso, é aconselhável, o pós-parto deixa de ser um monstro temido e pode se converter em uma mágica travessia. Definitivamente, o puerpério é uma abertura do espírito. A astúcia consiste em compartilhar este período com mulheres que tenham a intenção de atravessar esta experiência, em vez de perder tempo com pessoas que temem as mudanças, tentando justificar o que acontece com elas e fazendo de conta que não estão submersas na loucura. A quantidade de conselhos que as mães recebem a partir do surgimento do bebê, um leque de sugestões contraditórias, produz, logicamente, uma desorientação e uma infantilização que as obrigam a se conectar ao que é correto, em vez de atender aos caprichos de sua sombra, ditados pela parte mais oculta de seu coração. As necessidades da mãe puérpera têm a ver com a contenção afetiva, a aceitação de suas emoções e a confiança que podemos lhe oferecer para que se conecte com o que acontece com ela. Os conselhos carecem de sentido quando não guardam estreita relação com a história emocional de cada mulher. Em termos gerais, devemos recordar que as mulheres puérperas perderam seu equilíbrio emocional, que estão funcionando simultaneamente em dois aspectos, o aspecto adulto e o aspecto bebê, e que também perderam suas referências externas.
Por isso, só precisam de pontos de apoio para se sustentar nas referências internas, na essência do que cada uma é. Uma mãe com um recém-nascido cheira a sexualidade, exuberância, sangue, leite, aromas, fluidos. O nascimento, uma irrupção no mundo físico, gera sentimentos tão intensos que ninguém permanece indiferente. Por isso, cada pessoa que tenta uma aproximação o faz marcado pelo impacto pessoal provocado por cada caso. Frequentemente, os observadores do fenômeno fusional da díade mãe e filho se instalam confortavelmente na lógica racional e passam a ditar leis incompreensíveis para o universo das mães e seus bebês. O que é certo ou errado se constitui em guia e todos se sentem mais tranquilos. Poderíamos, por outro lado, acompanhar esses processos com toda a nossa capacidade emocional. Reconhecer que nossa subjetividade está envolvida. Permitir que cada mulher construa sua maneira pessoal de se tornar mãe. Oferecer informações à medida que estejam a serviço do outro como um indivíduo único e diferenciado. Esta atitude é válida para profissionais de saúde, maridos, parentes, amigos, vizinhos e professores. Sabemos muito pouco quando o que sugerimos não é sustentado por um conhecimento mínimo da história pessoal da mãe. A única pessoa que sabe, sem saber que sabe, é a mãe. Por isso, a principal contribuição que podemos lhe dar consiste em ajudá-la a avaliar suas necessidades e sua intuição, para tomar decisões com respeito à criação de seu bebê. Há milhares de maneiras ótimas de criar os bebês, tantas quanto há mães no mundo, desde que as adotem com total sinceridade em relação a elas próprias. Nossa sociedade tem pressa em voltar à normalidade. Todos querem que a mãe volte a ser a mesma de antes, que emagreça depressa, que interrompa a lactação, que volte ao trabalho, que se mostre esplêndida, enfim, que esteja afinada com os tempos que vivemos. É a era da internet, do e-mail, da telefonia celular, da televisão via satélite, dos aviões e das estradas de alta velocidade. O mundo anda na velocidade da luz, enquanto as mães submergem nas trevas do recolhimento, conservando suas novas formas e pedindo silêncio. Gostaríamos que as mães e seus bebês não fossem tão diferentes do resto das pessoas. Compreender estas duas realidades superpostas nos permite tolerar que as mães atravessem lentamente o processo maternal. Estar perto das mulheres puérperas é, antes de tudo, defendê-las de exigências sociais absurdas. O mundo poderá se transformar. Chegaremos a Marte, Júpiter ou Netuno, mas necessitaremos sempre de 9 longos meses para gerar nossos filhos, de outros 9 meses para que comecem a se deslocar com autonomia e de longuíssimos anos para que sejam capazes de enfrentar o mundo sem a ajuda dos pais. Para atravessar o puerpério, é preciso distinguir a necessidade pessoal de mergulhar na fusão e o medo ou incompreensão dos outros que aceleram os processos, pois o que eles percebem é muito diferente de tudo o que se sabe. Mas este é um problema dos outros. Ter clareza a respeito do próprio desejo
Confiar na intuição e impulsionar o voo em direção ao interior da alma feminina são atitudes que facilitam a travessia. Então é isso, pessoa linda. Esse projeto é o projeto de leitura desse livro da Laura Gutman, A Maternidade e o Encontro com a Própria Sombra. E se você chegou aqui, eu vou pedir para você colocar lá nos comentários #EuCheguei, para saber quem está acompanhando, se esse projeto está sendo importante para quem que está chegando. E também vou pedir para você se inscrever no canal, se você ainda não é inscrito, ativa o sininho das notificações, tem lá 3 formas de você receber as notificações, tem aquela que você recebe todas, para o YouTube saber que isso é importante para você, para quem é importante, e se você puder curtir também, para dar essa força pro canal, vai ajudar a gente a crescer, tá? Então é isso, compartilha e coloca lá embaixo nos comentários, eu cheguei, tá bom? É isso, lindona. Beijo no seu coração e até o próximo.